Por séculos, o mundo tem sido fascinado por uma história que mistura mistério, poder e destruição. Uma ilha colossal, rica em recursos, habitada por uma civilização avançada que teria desaparecido em apenas uma noite de desgraça. Estamos falando de Atlântida, o reino perdido que até hoje intriga filósofos, arqueólogos e exploradores. Mas afinal, será que a Atlântida realmente existiu? Ou seria apenas um mito criado por Platão para passar uma lição ao mundo? Estamos falando de Atlântida, o reino perdido que até hoje intriga filósofos, arqueólogos e exploradores. Mas afinal, será que a Atlântida realmente existiu? Ou seria apenas um mito criado por Platão para passar uma lição ao mundo? Hoje você vai mergulhar comigo nesse enigma. Prepare-se, porque a verdade pode ser muito mais sombria do que você imagina. Com luz quente, ambiente de pesquisa histórica. Tudo começa no século IV a.C., na Grécia Antiga, coração de Atenas. Uma história destinada a ecoar por milênios foi contada pela primeira vez. Naquele tempo de efervescência intelectual sem precedentes, o conto servia como uma poderosa alegoria filosófica sobre poder, virtude e a fragilidade das grandes civilizações. O responsável foi o grande filósofo Platão. Em seus diálogos, Timeu e Crítias, ele apresenta a narrativa não como um mito, mas como uma história verdadeira. Segundo ele, o relato foi transmitido por sacerdotes egípcios a seu ancestral, Solon, e passado de geração em geração. Uma história de um evento ocorrido, supostamente, 9.000 anos antes. Neles, Platão fala de uma ilha chamada Atlântida, localizada além das colunas de Hércules, o que hoje conhecemos como Estreito de Gibraltar. Para os gregos, este era o portal para o vasto e temido Oceano Atlântico. Cruzá-lo significava entrar num reino de mistérios, o limiar do mundo conhecido. Segundo sua descrição, era uma potência naval extraordinária, fundada pelo próprio deus Poseidon. Descrita como uma ilha maior que a Líbia e a Ásia juntas, seu império, altamente organizado, dominava os mares com uma frota de mais de 1.000 navios e um exército formidável, estendendo sua influência sobre partes da Europa e da África. A capital era uma maravilha da engenharia, com anéis concêntricos de terra e água. Lá existiam templos grandiosos e canais artificiais. No centro, um santuário a Poseidon continha estátuas de ouro. As muralhas da cidade eram revestidas de bronze, estanho e do misterioso oricalco, um metal que brilhava com o fogo, e cujo valor, dizia Platão, só era superado pelo do ouro. Porém, como em toda grande tragédia grega, a perfeição continha a semente de sua própria destruição. Por gerações, os atlantes mantiveram sua natureza divina e virtuosa. Mas, com o tempo, a ganância e a ambição corromperam suas almas. A ubris, a arrogância desmedida perante os deuses, havia tomado conta, selando seu destino trágico. Atlântida teria tentado dominar outras nações, mas sua ganância a levou à ruína. Platão relata que, em apenas um dia e uma noite de catástrofes, a ilha desapareceu nas profundezas do oceano. A partir desse ponto, a dúvida nasceu. A história de Atlântida, essa civilização lendária, chegou até nós através de um único homem, o filósofo grego Platão. Em seus diálogos, Timeu e Crítias, ele descreveu uma ilha-continente de poder e glória inigualáveis, localizada além dos pilares de Hércules. Mas a questão que ecoa através dos milênios permanece. Era um fato histórico real ou uma poderosa alegoria? Para muitos historiadores, Atlântida é uma ficção filosófica, uma narrativa criada para servir de exemplo. Seria uma metáfora para ilustrar as consequências da corrupção e da soberba, um alerta aos atenienses sobre os perigos da ambição desmedida. Para eles, é uma lição moral.
não um registro histórico. No entanto, com o passar dos séculos, a lenda ganhou uma força irresistível. A riqueza de detalhes no relato de Platão, sua geografia precisa, a arquitetura com anéis concêntricos de terra e água, e metais exóticos como o oricalco, parecia real demais para ser apenas invenção. Essa dualidade alimentou uma busca incessante. Se não foi uma fábula, onde estaria? A teoria mais popular conecta a Atlântida à erupção que devastou a civilização minoica, mas outras hipóteses sugerem locais submersos no vasto Oceano Atlântico, aguardando para serem descobertos. A busca por respostas está longe de terminar. Cada nova descoberta arqueológica no fundo do mar reacende a chama da esperança. A lenda se recusa a morrer, persistindo na imaginação coletiva como um símbolo do paraíso perdido e da fragilidade das grandes civilizações. E você? O que pensa? Atlântida foi um lugar real, engolido pelo oceano, ou uma brilhante invenção de Platão para nos ensinar uma lição? Deixe sua teoria nos comentários. O mistério continua, e talvez a verdade esteja mais perto do que imaginamos. Uma das mais aceitas é a ligação com a erupção de Santorini, também chamada de Thera, por volta de 1600 a.C. Essa explosão vulcânica destruiu parte da civilização minoica, considerada uma das mais avançadas da época. Cidades inteiras foram soterradas por cinzas. O mar engoliu portos. E o Mediterrâneo foi abalado por tsunamis gigantescos. É possível que Platão tenha se inspirado nesse evento real, transformando-o em uma narrativa grandiosa para dar força à sua filosofia. Mas nem todos aceitam essa explicação. Para muitos, a descrição de Platão é tão detalhada, com seus canais em anéis concêntricos e uma sociedade que sucumbiu à própria arrogância, que parece ecoar uma verdade perdida. Essa narrativa poderosa alimenta uma busca que já dura milênios. Ao longo dos séculos, exploradores, historiadores e sonhadores propuseram inúmeras hipóteses sobre onde Atlântida estaria escondida, cada teoria pintando um quadro diferente deste reino enigmático. A teoria mais popular entre acadêmicos aponta para o mar Mediterrâneo. A ilha de Santorini, na Grécia, é uma forte candidata. Antigo lar da avançada civilização minoica, ela foi devastada por uma colossal erupção vulcânica por volta de 1600 a.C. Este evento cataclísmico, que aniquilou uma cultura inteira e gerou tsunamis por todo o Egeu, espelha de forma impressionante a destruição súbita e violenta descrita por Platão. Cruzando o oceano, outros teóricos olham para o Caribe, defendendo que os restos da civilização estariam sob as águas azul-turquesa das Bahamas. O foco principal é a misteriosa Estrada de Bimini, uma formação rochosa submersa que se assemelha a uma antiga estrada pavimentada. Enquanto muitos geólogos a consideram uma formação natural, outros insistem que o alinhamento das pedras é evidência de uma construção antiga, um caminho para a cidade perdida. Há ainda teorias mais ousadas, que apontam para a Antártida. Seus defensores, inspirados por mapas antigos e pela teoria da deslocação da crosta terrestre, argumentam que, antes da era glacial, o continente tinha um clima temperado. Neste cenário, uma civilização avançada poderia ter florescido, apenas para ser soterrada sob quilômetros de gelo quando o planeta mudou seu eixo, congelando sua história no tempo. E claro, existe a teoria clássica que dá nome ao oceano. A de que Atlântida era um continente inteiro, que afundou catastroficamente. Mas as possibilidades não param por aí. Alguns sugerem a Irlanda, com suas antigas estruturas megalíticas, ou até mesmo que Atlântida não era um lugar, mas uma memória coletiva de uma civilização global pré-histórica. Fato-ficção ou uma mistura dos dois? A verdade sobre Atlântida permanece um dos maiores mistérios da humanidade. E você?
Qual é a sua teoria? Onde você acredita que a cidade perdida está escondida? Deixe sua opinião nos comentários. A busca continua. Apesar dessas hipóteses, nenhuma prova definitiva foi encontrada. Nem ruínas, nem objetos, nada que confirme com certeza a existência dessa civilização. Plano estável para destacar texto central. Mesmo sem evidências concretas, a lenda de Atlântida continua viva até hoje. Ela aparece em livros, filmes, séries, documentários e continua inspirando exploradores que acreditam que, em algum lugar, os vestígios desse reino perdido ainda estão escondidos. Talvez Atlântida nunca tenha passado de um mito, ou talvez seja um segredo tão bem enterrado que ainda não estamos preparados para descobrir. E você, o que acha? A Atlântida foi apenas uma fábula criada por Platão para ensinar uma lição moral? Ou realmente existiu uma civilização avançada que o mar engoliu para sempre? Deixe sua opinião nos comentários, porque a sua visão é muito importante para o debate. E não se esqueça, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal para mais mistérios e curiosidades sombrias da nossa história. Até o próximo enigma.